Se você está com dificuldades na hora de fazer exercícios que envolvam cálculos sobre lentes esféricas, assista essa aula até o final, que tenho certeza que você vai gostar muito. Eu me chamo Thiago e bem-vindos à aula do Bruce. Nesta aula vamos fazer 5 exercícios sobre o estudo analítico de lentes esféricas, mas vou deixar o card aqui da aula anterior, onde eu mostrei para vocês cada equação e falei da convenção dos sinais para cada um dos valores. Então não deixe de assistir a aula anterior. Bora lá fazer os exercícios. Questão 1. A figura mostra uma montagem onde um objeto foi colocado sobre o eixo óptico, distando 4,2 centímetros de uma lente convergente, de distância focal f igual a 4 centímetros. Calcule o fator de ampliação em módulo para a montagem descrita. Pessoal, então aqui a gente tem um objeto do lado esquerdo aqui de uma lente convergente, certo? Ele está aqui um pouquinho depois do foco. O que foi dado? Foi dada a distância do objeto até a lente. E essa distância aqui é 4,2 centímetros. Foi dado também a distância focal, que é 4 centímetros. E a gente sabe que para lentes convergentes, a convenção é que o foco é positivo. Só nas divergentes que o foco vai ser negativo. Lembrando que é uma abscissa, né, pessoal? Eu preciso descobrir aqui o módulo desse fator de ampliação. O módulo aí do aumento linear transversal. Pessoal, vou usar essa equação do aumento linear transversal, onde A é igual a I sobre O. Aqui no caso o I é o tamanho da imagem, O é o tamanho do objeto, que é igual a menos P' sobre P. No caso, o P' é a distância da imagem à lente, e o P é a distância do objeto à lente, que é igual a F sobre F menos P. F é a distância focal e o P aqui é a distância do objeto à lente. Então, para a gente, compensa utilizar que A, né, é igual a essa parte aqui, porque eu tenho foco e tenho P. Então, eu vou falar que o aumento linear transversal é igual a F sobre F menos P. Pessoal, o F eu sei que é 4, que é a distância focal. Está tudo em centímetro, lembra sempre de deixar na mesma unidade. Aqui no caso, de novo, aparece o F aqui embaixo, 4 de novo, menos o P, que é 4,2 centímetros. Pode ver que ele está um pouquinho aqui depois do foco. Então, pode ver que o P é um pouquinho maior que o foco. Aqui vai ficar 4 sobre menos 0,2, né? Fazendo essa subtração aqui embaixo. E fazendo essa divisão de 4 por menos 0,2, a gente vai ter aqui menos 20. O que isso significa? Que a imagem é 20 vezes maior do que o objeto, porém ela é invertida. Ela vai ser uma imagem real, né? Vai estar do lado oposto aqui do objeto, já que nas lentes o raio de luz sempre atravessa, tem a refração. Só que ele está pedindo aqui em módulo. E quanto que é o módulo aqui de menos 20? Vai ser 20. Então, o módulo aqui dessa ampliação é igual a 20. Agora vamos para a questão 2. Uma lente de vidro convergente imersa no ar tem distância focal igual a 3 milímetros. Um objeto colocado a 3 metros de distância conjuga uma imagem através da lente. Neste caso, o módulo do aumento produzido pela lente vale aproximadamente. Então vamos lá, eu tenho a distância focal, que é 3 milímetros. Como a lente é convergente, esse foco é positivo. Eu tenho também a distância do objeto à lente, que no caso é 3 metros, mas eu vou trabalhar todo mundo aqui em milímetro, para ficar mais fácil. Ah, e se eu quisesse trabalhar em metros? Também pode, aí você transforma aqui a distância focal em metros. Mas 3 metros vai dar aqui 3.000 milímetros. Eu preciso descobrir esse aumento linear transversal em módulo. Então, eu vou usar aquela formulinha que utilizamos na questão anterior. A é igual a I sobre O, que é igual a menos P' sobre P, que é igual a F sobre F menos P. O que eu vou usar aqui, pessoal? Como eu tenho a distância focal e tenho a distância do objeto à lente, que é o P, eu vou usar essa parte. Então, isso aqui vai ser igual a o A, que é o aumento linear transversal. Então, A é igual a F sobre F menos P. Substituindo, todo mundo em milímetro que eu deixei,
Então, a distância focal é 3, e aqui embaixo aparece de novo, né, o F3, menos o P. O P, no caso, como eu deixei em milímetros aqui, esses 3 metros, ficou 3.000 milímetros. Então, ficou 3 sobre 3 menos 3.000. Então, aqui vai ficar 3 sobre menos 2.997. Fazendo essa divisão aí, vai dar aproximadamente aí menos 0,001. E isso aqui vai dar menos 1 vezes 10 a menos 3, né? Deixando notação científica. Andando 3 casinhas para a direita, fica 10 a menos 3. Só que ele está pedindo em módulo a resposta. Então, em módulo, vai ficar 1 vezes 10 a menos 3. Que no caso ali é a letra D. Lembrando que como esse aumento aqui deu negativo, é uma imagem que vai estar invertida. Vai estar do lado oposto aí do objeto. E ela também vai ser uma imagem real. Agora vamos à questão 3. Um estudante decidiu fotografar um poste de 2,7 metros de altura em uma praça pública. A distância focal da lente de sua câmera é de 8 centímetros e ele deseja que a altura da imagem em sua fotografia tenha 4 centímetros. A que distância do poste o estudante deve se posicionar? Então vamos lá, a gente tem aqui a distância focal, né? No caso, 8 centímetros. A gente tem aqui o tamanho do objeto, no caso aqui o tamanho do poste, que é 2,7 metros. Eu deixei em centímetros aqui para ficar mais fácil de trabalhar, né? Já que a distância focal está em centímetro. A imagem que ele quer tirar, ele precisa que tenha 4 centímetros. No caso, aí vai ser uma imagem real, uma imagem invertida, né? Porque ele vai tirar essa foto. No caso, pessoal, o I então vai ter que ser menos 4 centímetros, já que a gente sabe que vai ser uma imagem real. A luz vai estar lá, ele precisa da fotografia. Então, menos 4 centímetros. Eu preciso saber qual distância que o objeto, no caso o poste, tem que estar da lente, que é onde está a câmera dele. É isso que eu preciso saber. Então, vamos lá. Vamos usar aqui a nossa formulinha do aumento linear transversal. O que a gente tem? Olha só. A igual a I sobre O, que é igual a menos P' sobre P, que é igual a F sobre F menos P. Se vocês olharem aqui, a gente tem o F, tem o O, tem o I e tem o P. Então, a gente vai usar aqui essa parte, ó, I sobre O é igual a F sobre F menos P. Certo? Dessa maneira, a gente consegue achar aqui o valor de P. Então, substituindo aqui, o I é menos 4, certo? Já que é uma imagem aqui invertida, que a gente vai ter uma imagem real. O O é 270, porque a gente converteu aqui de metros para centímetros, é o tamanho do poste, que é o objeto. A distância focal foi dada, que é 8 centímetros. Aí ela aparece de novo aqui embaixo e eu preciso descobrir o P. Pessoal, vou multiplicar aqui em cruz. Então, o 8 menos P passa multiplicando menos 4. E o 270 passa multiplicando 8. Fazendo aqui 8 vezes 270, vai dar 2.160. E aqui eu faço a distributiva. 4, no caso, menos 4 vezes 8 dá menos 32. E menos 4 vezes menos P vai dar mais 4P. Vou pegar esse menos 32 e passar do outro lado. Aí ele passa somando, né? Eu isolo 4P aqui. Aí, somando aqui do outro lado, 2.160 mais 32 vai dar 2.192. Aí eu pego esse 4 e passo dividindo. Certo? Então, vai ficar 2.192 dividido por 4. E fazendo essa divisão, vai me dar 548 centímetros. Essa é a distância que vai ter que ficar aí para tirar a foto do poste, certo? Esse estudante, para que a foto, no caso o poste, né, na imagem, apareça com 4 centímetros. Então essa é a distância que ele tem que estar, que é a distância do objeto à lente. A resposta correta aí é a letra E. No caso, 548 centímetros. Agora vamos à questão 4. Para observar uma pequena folha em detalhes, um estudante utiliza uma lente esférica convergente, funcionando como lupa. Mantendo a lente na posição vertical e parada a 3 centímetros da folha,
ele vê uma imagem virtual ampliada 2,5 vezes. Considerando válida as condições de nitidez de Gauss, a distância focal em centímetro da lente utilizada pelo estudante é igual a... Então vamos lá, pessoal, vamos anotar tudo que a gente tem. A distância aqui da folha até a lente seria a distância do objeto à lente, que é o P, 3 centímetros. Foi dado também o aumento, a ampliação, que é o A, 2,5 vezes. Como é uma imagem virtual, a gente sabe que esse aumento aqui é positivo. Eu preciso descobrir a distância focal. Vamos lá. Eu sei que A é igual a I sobre O, que é igual a menos P' sobre P, que é igual a F sobre F menos P. Eu vou usar aqui que A é igual a F sobre F menos P, que é o que eu tenho, né? Eu preciso descobrir aqui, no caso, o F. Substituindo, esse aumento aqui é 2,5. O F eu não sei. E o P é 3. Então, vai ficar aqui F menos 3 aqui embaixo. Vou multiplicar em cruz. Então, pego esse valor aqui e passo multiplicando 2,5. E aqui o 1 multiplico o F. Agora eu vou fazer a distributiva. 2,5 vezes F e 2,5 vezes menos 3. Olha só, pessoal. 2,5 vezes F dá 2,5F. E 2,5 vezes menos 3 vai dar menos 7,5. Só fazer o chuveirinho aqui. Vou isolar F de um lado e número sozinho do outro. Então, eu pego esse F aqui e passo para cá negativo. E pego menos 7,5 e passo para lá positivo. Fazendo aqui 2,5F menos F, vai me dar 1,5F. Agora, eu vou passar dividindo esse 1,5, de tal maneira que eu descubro a distância focal. Então, vai ficar 7,5 por 1,5. E 7,5 por 1,5 vai dar 5. 5 centímetros. Essa é a distância focal dessa lente. É um valor positivo, porque a gente está falando aqui de uma lente convergente, certo? Por isso que funciona como uma lupa. Agora vamos à última questão. No centro de uma placa de madeira, há um orifício no qual está encaixada uma lente delgada convergente, de distância focal igual a 30 centímetros. Esta placa é colocada na vertical, e um objeto luminoso é colocado frontalmente à lente. A distância é de 40 centímetros. No lado oposto, um espelho plano, também vertical e paralelo à placa de madeira. É disposto de modo a refletir a imagem nítida do objeto sobre a placa de madeira. A figura ilustra a montagem. Nessa situação, o espelho plano se encontra em relação à placa de madeira a uma distância de... Então vamos lá, pessoal. Eu preciso descobrir aqui a distância do espelho até a placa de madeira, onde está inserida aqui a lente. Eu sei que a distância focal, no caso, é 30 centímetros, como é uma lente convergente, então é um valor positivo. Eu sei que a distância do objeto até a lente é 40 centímetros, no caso aqui da vela até a placa aqui, né, porque a lente está na placa, 40 centímetros. Eu preciso descobrir primeiro o P'. Dessa maneira, eu consigo descobrir depois a distância que o espelho tem que estar aqui da placa de madeira. Lembrando que a lente vai refratar a luz, vai formar uma imagem lá no fundo do espelho, certo? E essa imagem vai ser refletida aqui para cima da placa. Então, vou usar aqui 1 sobre F, que é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', equação dos pontos conjugados. Pessoal, o F eu sei que é 30, o P é 40, e eu preciso descobrir o P'. Vou jogar esse 1 sobre 40 do outro lado, aí ele passa negativo. Vou tirar o MMC aí de 30 e 40, né, que vai dar 120. Aí eu faço assim, ó, 120 por 30 dá 4, vezes 1, 4. 120 por 40 dá 3, vezes menos 1 dá menos 3. Fazendo aqui 4 menos 3 vai dar 1, certo? Então vai ficar 1 sobre 120 é igual a 1 sobre P'. Pessoal, se 1 sobre P' é 1 sobre 120, inverte tudo. O P' vai ser 120 centímetros. Então, a imagem vai se formar o quê? A 120 centímetros aqui da lente. Mas como é um valor positivo, a imagem real, que vai formar lá no fundo. Então, pensa assim, ó, ela vai estar aqui atrás do espelho. Certo? O espelho vai refleti-la aqui para cima dessa placa de madeira. Então, o espelho vai ter que estar o quê? Na metade da distância.
Então o espelho deve ser colocado a uma distância de 120 sobre 2, ou seja, 60 centímetros da placa de madeira, para refletir sobre ela a imagem formada. Então a resposta correta vai ser de 60 centímetros, a letra C. Certinho, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Se você gostou, dê um joinha. E não se esqueça, toda semana tem novas videoaulas aqui no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima!